Deixa eu fazer uma pergunta Pode. aqui. Estamos acabando. Não, mas temos mais minutinhos. Você acabou de dizer uma coisa que, né, Paulo disse. A Igreja Católica se estriba nisso, né? E por que deu errado? Não, dá errado porque que os padres... Paulo diz, escrevendo aos Tessalonicenses, que era uma das marcas da apostasia proibir o casamento. Ah, tá. Aí começou. Aí, quando começa a dizer para servir a Deus, impõe que o cara não pode se casar, dá tudo errado. Porque a maioria das pessoas amam o trabalho em nome de Deus e querem servir, querem se entregar, querem fazer isso de todo o coração e com toda a espontaneidade, mas também querem se casar, né? Querem ter filhos. Uma coisa não briga de modo algum com a outra. Quando vem essa determinação papal, e que é bem posterior, a Igreja Católica não foi assim o tempo todo. A maioria dos papas casaram e tiveram filhos. A história do papado católico é também uma história de sucessão de dinastia. Teve papas que empossaram seus filhos, que empossaram seus filhos. Olha. Então, a grande razão pela qual a Igreja Católica acabou adotando a proibição do casamento para os seus sacerdotes, sim, Caio, foi em razão de questões de natureza econômico-financeira. Foi economia. Foi para que a viúva não entrasse em juízo contra a igreja, demandando bens em nome do que o marido, o sacerdote ou bispo tivessem feito pela igreja. Foi só por isso. Foi por essa razão. Mas não tem nenhuma outra justificativa, e essa não é uma justificativa. Porque o que acontece é o seguinte, a maioria desses homens que ali estão, cara, estão cheios de tesão, como seria natural que estivessem. Aí o cara começa a masturbação na cela, viram grandes masturbatórios. Aí depois de um tempo, o tesão está ali. Quem tem acesso a alguma mulher paroquiana, que seja discreta, ele tem um caso e um casamento, uma relação paralela. Isso aí rola muito. Filhos e tudo mais. Tem aqueles outros que não têm atração por mulher, que a atração deles é por homens. Aí começam padres com padres. Tem alguns que têm uma atração homossexual que vai virando perversão de poder. Aí entram as crianças. A pedofilia. A pedofilia. Coisas essas que provavelmente não acontecessem do jeito que acontecem na Igreja Católica se os padres casassem. Você ia ter muito divórcio, ia ter muito caso de adultério. Que são problemas de quem casou. De quem casou, né? Mas não de homossexualidade, às vezes de gente que nem gay era, só precisava ter um prazer. E perversões que cresceram pelas doenças do poder da hierarquia religiosa, que faz o olhar querer consumir tudo aquilo que pode e deseja e consegue. De modo que Paulo foi explícito dizendo que nos últimos dias viriam aqueles que proibiriam o casamento, que está aqui em 1 Timóteo capítulo 4, que o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Isso acontece por causa da hipocrisia dos que falam mentiras. Quanto mais as pessoas pregam mentiras, mais os demônios entram no engano da história. Mais demônio. Ensine mentira e você será inspirado por Satanás profundamente. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. E que, porque falam mentiras e se acostumam com a mentira e passam a obedecer espíritos
enganadores e ensinos de demônios, a consciência deles se dessensibiliza, fica cauterizada. E aí Paulo diz, esses também são aqueles que proíbem o casamento. Ele não está falando aqui da Igreja Católica. Ele está falando de certas linhas de fé cristã que tinham sido cooptadas pelo gnosticismo asceta, que era o gnosticismo que dizia que a salvação estava em separar o corpo do corpo, em não ter contatos físicos, em diminuir os contatos físicos. Isso é o ascetismo, ao qual Paulo faz referência em Colossenses no capítulo 2 inteiro. São aqueles que dizem, não toques nisso, não pegues aquilo, não toques naquilo outro, não bebas aquilo outro. Ascetismo. Ascetismo, que tem aparência de piedade, mas não tem nenhum valor contra a sensualidade. A psicologia de Paulo é fulminantemente simples e direta, e a conclusão é chocante. Então, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos, ascetismo. Não comas isso, não proves isso. Tudo isso é apostasia. Exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, todos eles, conforme aquele lençol de Atos 10, lá da casa de Simão Curtidor. Pedro mata e come camelo, réptil, cobra, tudo que judeu não comia. Proíbem, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças por todos os fiéis e por tantos quantos conheçam plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom. Sexo, comida, bebida, e recebido com ações de graças, com gratidão, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus, pela palavra da gratidão e pela oração, todas as coisas são santificadas. Uma vez eu falei numa reunião lá no Café com Graça, em Copacabana, que a comunhão que eu sentia, que eu tinha espiritualmente com a Adriana, tinha sido algo tão diferente de qualquer outra coisa que eu já tinha tido na vida, que eu já tinha tido ímpetos de falar em línguas tendo relações sexuais com ela. Rapaz, se levantou uma mulher psicóloga. Eita, que rapaz. morava na Barra da Tijuca, não falou nada na hora, mas eu vi que a mulher enlouqueceu, ficou quase possessa. Quando acabou a reunião, ela veio falar comigo que ela não apareceria nunca mais lá. Ela não conseguia conceber alguém tendo relações sexuais e falando em línguas. Que uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa. Eu abri esse texto e disse, olha, minha querida, desculpe, mas todas as coisas são santificadas. A comida que eu como com a boca e todas as outras comidas da vida. E todas as outras coisas. Todas as refeições são santificadas com ação de graças. Eu falo em línguas até fazendo um gol, sozinho, só não faço disso um espetáculo. Porque a Escritura diz que me coloca no terreno da hipocrisia e da não edificação do próximo e apenas da manifestação de imagem que não corresponde à realidade do Evangelho, que só pode ser reconhecido como fruto de caráter na vida e não como sinalzinho de língua estranha ou de qualquer coisa semelhante.